irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos nesse dia tão especial para nós, né? O pastor já fez algumas citações, comentários pertinentes. Isso é muito bom para o povo do Senhor estar reunido para bendizer o seu nome, falar de sua palavra. Nascimento de Jesus, o significado do nascimento dele para todos nós é de grande alegria para o nosso coração, para a nossa vida, para a vida da igreja. E para o mundo ver que nós realmente estamos arraigados no Senhor Jesus. Vamos para o texto aí, Lucas, vamos permanecer em Lucas, muitas leituras fizemos nesse texto, e nós iremos para o capítulo 2, a partir do verso 25, conhecido como Cântico de Simeão, tributo, louvor, que ele realiza aqui para com o Salvador, o Senhor Jesus. Eu quero ler a partir do verso 25 até o de número 32. Vamos ficar em pé, reverentemente, pois a leitura que farei, os meus irmãos ouvirão a leitura atentamente. Farei uma oração pedindo que Deus nos ajude. Os irmãos podem assentar-se. Essa palavra, nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, que os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Ó Deus, bendito e santo Senhor, que o teu nome seja engrandecido e louvado nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. A palavra está aberta diante dos nossos olhos. Que o Senhor venha me ajudar a pregar, falar do Senhor. Que não seja, Senhor Deus, um impedimento para a compreensão dos meus irmãos, o que diz respeito ao nascimento de Jesus, o significado que é muito mais profundo do que esta comemoração externa. Ela está exatamente em nossos corações, de maneira profunda, aplicada pelo teu Espírito Santo, o nosso Senhor. Assim oramos em nome dele, de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Meus irmãos podem sentar. Aqui está o Cântico de Simeão, o último cântico de 5 que Lucas registra. Ano passado nós estudamos sobre esses 5 cânticos aqui registrado em Lucas, no capítulo 1 ao capítulo 2. Existe o Cântico de Isabel, o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, dos anjos e o de Simeão. Diante do texto que está ao nosso alcance. Se nós observarmos o Natal, ele precisa ser comemorado não somente hoje, por nós cristãos, mas o ano todo, em todo o tempo. O nascimento de Jesus, repito, tem muito significado para todos nós. Certamente hoje, com muita alegria, as famílias estão reunidas, presentes são dados, são colocados na árvore, quem tem árvore em casa.
tirados de lá, distribuídos, são dados, uns guardam, outros usam logo, outros deixam para abrir, não, mas para usar o ano que vem. E é assim, todo ano. Em pouco tempo, isso deixa de ser em nosso coração um marco, porque nós nos esquecemos realmente disso. Alguns já ganharam antecipadamente o presente de Natal. Isso tudo é bom, meus irmãos. Não temos nada contra em relação a isso. Mas o nascimento de Jesus vai muito além do que nós conhecemos hoje, ou em muitos anos nós conhecemos. É muito mais profundo o nascimento de Jesus, a vida, a morte. Tem um significado muito profundo. Hoje iremos comer muito, alguns, se deliciar, colocar na geladeira a comida, amanhã comer novamente. Alguns colocam no congelador, vai desfrutar de tudo isso. Amigos, familiares. Chegou o ano que vem, nós iremos viajar. Alguns irão viajar. E tudo novamente será esquecido. Natal só o ano que vem agora. Mas, meus irmãos, Natal, repito, não tem nada a ver com isso que eu acabei de descrever somente. Paulo define bem o nascimento de Jesus, o Natal. Repito, é algo muito mais profundo, vai muito mais além do que nós vemos e temos compreensão. Paulo chegou a dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, o seguinte: pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou no nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Exatamente isso, conhecermos a Deus na face de Jesus, na pessoa de Cristo. E é nele que se pode dizer, haja luz como o Senhor fez na criação do mundo, haja luz nos corações dos seres humanos, de todos aqueles que creram no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somente Paulo falou do nascimento do Senhor e da profundidade na vida de Jesus, mas o próprio Cristo falou na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele disse, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. É a glória do Senhor que precisa ser vista. E a glória de Deus, desse único Deus, Criador, Redentor de todas as coisas, só pode ser visto da pessoa de Jesus. Por esta razão ele nasceu. Ele é o mediador, ele é o Senhor. Então podemos dizer com muita convicção que Jesus é o nosso presente. Embora hoje vamos ganhar, vamos dar, mas Jesus é o nosso presente. Ele é a nossa vida. Nós podemos celebrar o Natal com convicção, não somente hoje, mas todos os dias do ano. A vida inteira. Sem medo, como nós iremos ver, de morrer. Porque é precisamente para este fim que Jesus nasceu. Para que nós não tivéssemos medo de morrer. Por quê? Porque o texto que lemos é muito claro. Esse cântico de Simeão, repito, é o último cântico natalino registrado somente pelo evangelista Lucas. Somente por ele. E ele é um cântico curioso. Diferente dos demais. Por que esse cântico ele é tão curioso? Primeiro, porque ele é cantado 40 dias depois do nascimento de Jesus. Por esta razão é curioso. Se fossem nossos dias, nós iríamos cantar este cântico, Noite de Paz, Noite Feliz, em fevereiro, perto do Carnaval. Não era estranho? Porque ele cantou 40 dias depois do nascimento de Jesus. Jesus havia sido circuncidado ao 8º dia. Capítulo 2, verso 21 diz isso.
Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. E tendo completado os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, 40 dias após o nascimento de uma criança, José e Maria levaram o menino ao templo para ser consagrado ao Senhor. Por isso que Lucas 21 ao 24, do capítulo 2, que nós estamos, diz o seguinte, vou ler em outra tradução, que diz assim: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ter sido concebido. Então, chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ou 2 pombinhos. Segundo, esse cântico ele é curioso pelo conteúdo dele. O que contém nesse canto? Simeão louva ao Senhor, bendiz ao Senhor, glorifica o Senhor, exalta o seu nome. Podemos dizer que ele é o compositor deste cântico. E ele estava no templo. Ao ver Jesus, ele toma Jesus nos braços e canta: podes me levar em paz, porque o teu servo viu a salvação. Agora me leve deste mundo. Não é estranho esse canto? Imagine hoje, vamos tirar os 40 dias. Imagine hoje, em vez de cantarmos Noite Feliz, estamos todos ali juntos, pegando os presentes, comendo uma boa comida. De repente alguém começa a cantar lá atrás: leva-me! Eu posso morrer feliz. Não é estranho? É muito estranho. É estranho para quem não entende o significado realmente do Natal. Por esta razão ele é estranho. Mas quem compreende o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o significado do seu nascimento, jamais conseguirá cantar e desfrutar esse cântico sem celebrar realmente o nascimento de Jesus e a morte de Jesus Cristo, como também uma certeza, uma convicção em nosso coração de que esse Cristo, esse Senhor, nos deu a vida eterna e a morte não pode deter a nossa vida nas trevas, porque ele vive em nós. Exatamente isso. É este o significado muito mais profundo do nascimento do Senhor. O Novo Testamento nos ensina que Jesus nasceu para que eu pudesse morrer. Existia um corinho, um cântico que eu cantava na igreja, eu acho que aqui vai saber é o presbítero Luiz, que sempre dizia o seguinte: ele nasceu, né, para que eu pudesse morrer feliz. Ele chorou para que eu pudesse sorrir. Ele morreu para que eu vivesse. São as contradições do Evangelho que os seres humanos não conseguem compreender, não conseguem ver, não conseguem enxergar, exatamente porque o Espírito Santo não habita neles salvadoramente. Exatamente por isso, como habita em Simeão. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morreu para a sua própria vida e passou a viver pela fé na pessoa bendita de Jesus, perde um medo de morrer. Porque sabe
que no dia que morrer, isto será incomparavelmente melhor. Foi o que realmente Paulo nos ensinou aos Filipenses, quando escreve no capítulo 1, verso 21 ao 23, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Veja que convicção de Paulo. Qual a convicção do seu coração? Você tem essa certeza? Ou você só celebra o nascimento? Algo vazio fica na sua vida? Sem ter uma certeza? Sem saber quando você morrer, para onde você vai? Você sabe para onde você vai depois de morrer? Paulo disse que iria viver com Cristo. Foi para isso que ele nasceu. Não poderia haver uma morte de nosso Senhor Jesus Cristo sem o seu nascimento. É por isto que nós celebramos o seu nascimento. Mas Cristo morreu. E isto faz sentido. Quem está em Cristo não deve achar esse louvor de Simeão estranho. E não é estranho, deve antes achá-lo impressionante. Porque impressiona mesmo. Porque afinal, só quem vive a vida de Cristo é capaz de ter algo maravilhoso em suas mãos. E nós temos em nossas mãos, como Simeão, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos dizer, soberano Deus, agora pode levar em paz o teu servo, como prometeste. Você teria coragem de dizer isso hoje? Ó Senhor, me leve em paz. Eu quero encontrar com o Senhor e viver com o Senhor. Este é o cântico, este é o louvor, este é o tributo de Simeão para com o Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, eu quero ver com vocês alguns pontos nesse texto, desejando, meus irmãos, saber o segredo desta alegria dele. Buscar compreender porque Simeão tinha essa alegria no coração ao ver no nosso Senhor Jesus Cristo e dizer, pode me levar, Senhor. A mim, os meus olhos já viram a tua salvação. Como alguém consegue cantar depois que a festa acaba? Será que nós podemos cantar o louvor que cantamos aqui, ou os louvores, amanhã, depois de amanhã, com muita alegria, tendo convicção, certeza? Você que está visitando hoje, todos nós, você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Você precisa tê-lo. Eu quero aprender aqui com vocês algumas coisas no texto, repito. Primeiro, o que o texto nos ensina é que nós precisamos guardar o nosso coração, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é enganoso, nosso coração nos leva por caminhos que realmente nos afastam do Senhor. Que Deus nos ajude a guardarmos os nossos próprios corações, porque se Ele não agir em nossa vida, nem eu nem vocês conseguiremos guardar o nosso coração. Veja o que diz o verso 25 do capítulo 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso. E esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diferentemente da maioria das pessoas da época de Simeão, meus irmãos, da época dele, inclusive autoridades religiosas, fariseus, homens versados na palavra do Senhor, Simeão era um homem justo e reto, piedoso, devoto. Por que ele era justo? Justo porque ele pautava a sua vida pela lei do Senhor. Ele agia com retidão. Ele não maltratava nem explorava o próximo. Ele abençoava as pessoas. Era exatamente isto que ele fazia. Ele era piedoso porque ele praticava as disciplinas espirituais. Ele mantinha acesa em sua mente, no seu coração, o ardor pelo Senhor. Ele tinha um coração sensível à voz de Deus, à palavra de Deus.
ainda impressionante é que Simeão, além de justo e devoto, ele esperava ansiosamente pela restauração, ou podemos dizer, pela consolação de Israel. Quando seu coração se agitava, fosse pela culpa do seu próprio pecado, fosse pela ansiedade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ou pela sua própria vida, ele redirecionava seu coração para o Senhor, para o nosso Deus. A expressão consolação de Israel é uma referência ao profeta Isaías, que profetizou a chegada daquele que perdoaria a culpa dos nossos pecados e guardaria os corações dos filhos de Israel. Isaías 57, do verso 17 ao 21, nos diz o seguinte: por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei. Consolarei os que choram. Porém, em seus lábios a palavra de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe. Diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado que nunca se aquieta e revolve ou expele lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o Senhor. Não há paz para ele. E ele estava baseado nessa palavra porque o Senhor disse que iria consolar Israel. E ele esperava a consolação de Israel. E nós estamos vivendo esta consolação porque Jesus nasceu, viveu e morreu. Simeão sabia guardar o seu próprio coração, os valores distorcidos do mundo, o cinismo dos religiosos, a hipocrisia de todos eles, a impiedade que estava à sua volta, os temores do seu próprio coração. Mesmo assim ele era justo e devoto ao Senhor, ou seja, ele guardava o coração do mundo pecaminoso, dos seus próprios pensamentos maus. Mas ele não somente guardava o coração, ele ouvia a voz do Senhor. Porque veja o que diz o verso 25 ao 28. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que com ele a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Simeão fez justiça ao seu próprio nome. Por que eu estou falando de ouvir a palavra do Senhor? Porque ele fez justiça ao seu próprio nome, porque o seu nome significa ele ouviu. Simeão significa aquele que ouve. 3 vezes nesses versos diz que o Espírito Santo falou a Simeão. Falou e ele ouviu. Ele ouviu que o Senhor existe e que era por ele. E não somente por ele, mas pelo povo onde ele habitava. Porque o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Ouviu que a vida não pode ser desperdiçada, mas ele guardava tudo no seu coração, porque o texto diz: não morreria enquanto não visse o Cristo. Ele ouviu essa promessa da parte do Senhor. Ouviu aonde deveria seguir o Senhor. O Espírito conduziu ao templo. É ali que eu iria ouvir a voz do Senhor. Quais são as vozes que vocês estão ouvindo nesse momento? Que eu e vocês estamos ouvindo? A quem estamos prestando atenção, dando ouvidos? Simeão abriu os ouvidos para o Espírito Santo de Deus. Você só pode ouvir o Espírito Santo de Deus por meio de sua palavra, por meio das Escrituras. Mas ele também não somente ouviu, mas ele olhou.
e prestava atenção com os seus olhos no Senhor. Simeão vivia com o coração bem guardado, se afastou do mal, de tudo aquilo que afastaria ele mesmo do Senhor, mas com os ouvidos bem abertos ele ouviu também a voz do Espírito Santo de Deus, e com os olhos fixos nas promessas de Deus, ele tinha confiança do que iria acontecer com ele e com Israel, na pessoa bendita de Jesus. Porque eu quero mais uma vez ler o verso 28 ao 32, quando de Simeão tomou a criança nos braços e o louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar-me em paz, como prometeste. O Senhor havia prometido a ele. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo, Israel. Meus irmãos, a forma de fixarmos os olhos na pessoa de Jesus Cristo é olhando para a sua palavra. Olhando para ela, vendo a pessoa de Jesus nas Escrituras, que fala conosco. Quando lemos, o Espírito está comunicando a pessoa de Cristo a todos nós, e nós podemos enxergá-lo, vê-lo. Lucas, lá no final do Evangelho, o próprio Lucas, fala-nos dessa verdade quando conta a experiência de 2 discípulos no caminho de Emaús. O texto nos diz assim: então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, os 2 discípulos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguia a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Onde estava a mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele estava conosco no caminho, nos explicando as Escrituras? Exatamente isso. Você quer ver o Senhor Jesus? Você só vai vê-lo nas Escrituras. Aonde você olhou este ano? Para onde você vai olhar o ano que vem? Como foi sua leitura da palavra de Deus este ano que passou? Você leu as Escrituras? Você conseguiu ver a pessoa bendita de Jesus? Qual é o plano de leitura para a sua vida? No que diz respeito às Escrituras, você tem lido ela todos os dias? Para nós cristãos, podemos dizer que o sarrafo é muito alto, é noite e dia. Ler a palavra, meditar nela, lembre-se, é na Bíblia que conseguimos fixar os nossos olhos em Jesus. Só assim, para o nosso coração arder e ter prazer nele, somente pela graça do Espírito Santo, vendo, lendo, meditando na palavra do Senhor. Mas preste atenção, ele guardava o seu coração, ele ouvia a voz do Espírito Santo, por meio da palavra, ele fixava os olhos na palavra do Senhor, nas Escrituras. Por esta razão, ele usa a sua boca. Seus lábios louvaram a Deus e bendizeram o Senhor. Então, Simeão, com o coração bem guardado na palavra do Senhor, no temor do Senhor, afastando-se de todo o mal que o envolve e que o afasta do Senhor, ele se afastou disso. E com os ouvidos bem abertos, ouvindo a voz do Espírito Santo, com os olhos fixos nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras, ele usa agora a sua boca para bendizer o nome de Deus, para louvar o Senhor, para engrandecê-lo. Simeão louva porque os seus olhos viram a salvação. Verso 30 ao 32. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios,
para a glória do teu povo de Israel. Que coisa bela. Mas veja também o que está descrito no verso 33, ao de número 35, quando ele diz assim: E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Os lábios dos salvos jamais deverão parar de louvar, de cantar, de engrandecer com alegria no coração ao Senhor. O nosso coração, o coração dos que creram, nunca tropeçaram no Senhor Jesus Cristo. Muitos ouvem e tropeçam, mas aqueles que ouvem e creem são erguidos diante do Senhor. Têm seus pecados perdoados, segue o caminho da paz. Simeão utiliza seus lábios para louvar a Deus, para anunciar a salvação em Jesus Cristo para todo aquele que crê. O Senhor faz isso. Aqui está o louvor de Simeão. Você pode cantar este louvor hoje, dizer: pode me levar em paz. Você deseja partir sem nenhum pesar, tendo a salvação em suas próprias mãos, o Senhor Jesus. Você anseia celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo a vida inteira, todo o tempo. Então guarde o seu coração, ouça a palavra do Senhor. Fixe seus olhos nas Escrituras e no Cristo e em suas promessas, para que o nome do Senhor seja exaltado. E cante a Ele, louve a Ele, bendiga o seu nome. Agora, enquanto eu e vocês não partimos para estar com o Senhor, vivamos como Paulo, pela fé no Filho de Deus. Mais uma vez eu recorro a Filipenses capítulo 1, do verso 20 ao 26, quando diz assim: Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivo para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Morrer sempre foi lucro para aqueles cuja vida é viver para o Senhor Jesus Cristo. Sempre. Vivendo ou morrendo, Paulo continuou cantando. Vivendo ou morrendo, nós iremos continuar cantando. Podemos até dizer hoje, no nascimento do Senhor: podes me levar em paz. Você pergunta: pastor, será que eu chego amanhã? Não sei. O Senhor sabe. Mas se você for, você estará com Cristo? A morte não conseguiu deter Jesus e não consegue deter também a nossa vida. No entanto, se Cristo não for a sua vida, você seguirá até o fim com culpa, com medo, com dor, com ansiedades. A morte será sempre um tormento e um fardo para você. Mas se você tiver Jesus em sua vida, você pode cantar Noite Feliz, Me Despede Jesus e muito mais. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor.
Deus Santo e poderoso, Senhor, seja conosco, com o teu povo. Nosso coração está muito alegre por este dia que o Senhor preparou para estarmos juntos e bendizer o teu nome. Obrigado pelo nascimento de Jesus. Mais uma vez, te adoramos por isso. Te adoramos pela vida de Cristo. Te adoramos pela morte de Cristo. Te adoramos pela ressurreição de Jesus. Te adoramos pela ascensão de Jesus. Te adoramos pela intercessão de Cristo a favor do povo do Senhor. Te adoramos porque um dia encontraremos o Senhor, seja pela morte ou pela vinda dele, mas estaremos com o Senhor. Então podemos dizer: viva o nascimento do teu filho. Bendito seja o teu nome para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.